capítulo 1, verso 10. E ao sétimo dia, estando já... Está muito ruim essa luz. Estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Memumã, Bista, Arbona, Bigia, eita, não estou enxergando, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei Assuero, na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos, aos príncipes, a sua formosura, porque era muito formosa à vista. Eu estudei essa palavra, irmãos, eu preguei ela tem 2 quinta-feiras. Então, eu vou ficar dentro de um texto, mais ou menos, que eu já, vamos dizer assim, sei manipular melhor, né? Eu sei manejar melhor, a palavra certa. Porque a gente vê a história de livro de Esther, tá tudo bem, né? Esther, nome babilônico. Esther significa deusa babilônica. Aí a gente vê aqui a história de um rei que estava, a Bíblia fala assim, que ele estava no 3º reinado dele. O nome deste rei era Assuero, um rei persa. E a palavra fala assim que ele estava no 3º ano dele reinando lá na Pérsia, né? E ele não era rei só da Pérsia, mas dos medos, né? Medos e persas, 2 povos, né? Então, ficava, a história conta entre a Índia e a Etiópia, né? Esse espaço. E ele era rei de mais de 120 províncias, né? Só para os irmãos entenderem bem assim a palavra. Porque eu não gosto muito de versículo vago, palavra vaga. Eu gosto de passar para as pessoas o que eu aprendi. Então, ele estava dentro ele comandava essas 120 províncias. E ele era rei, né? Comandava, fazia, desfazia, era um rei ímpio, persa. E a palavra do Senhor fala que ele era casado com uma rainha chamada Vasti, para alguns teólogos. Alguns dizem Vasti, mas eu prefiro falar Vasti. E a palavra do Senhor fala que ele pega, durante 6 meses do reinado dele, ele pega e chama os chefes do exército, ele chama os governadores do palácio dele, ele chama os príncipes, ele chama os ministros, ele chama esses eunucos aqui, ó, que é os que trabalhavam junto dele, pessoas sábias que estavam próximo dele, conselheiro dele. Ele chama, quem mais aqui a história conta? Todas as pessoas da nobreza, da parte rica, a parte rica do reinado dele, todos os nobres, ricos. E chama, durante 6 meses, a história conta que ele pega e mostra o seu reino. Mostra toda a posse dele, mostra o palácio dele, mostra a casa real ou o palácio real dele. A história conta. E depois de 6 meses, não era pequenininho não, né? O espaço que ele tinha, né? Ele mostra, eu acho que em 20 minutos eu mostro meu apartamento. Acho que 15, 10, né? Mas ele levou 6 meses. E a história conta que depois que ele mostrou esses 6 meses, tudo que ele tinha, tá aqui na palavra, tá no capítulo 1, tá bem no comecinho aqui, tá? Depois que ele mostra durante 6 meses, o chefe do exército, governador, ministros, príncipes, as pessoas da parte nobres do governo dele, pessoas ricas, quer dizer, ele pega, a palavra fala assim, que depois que ele faz isso, durante 6 meses ele faz uma festa para pobres e ricos. Ele pega e começa a dar uma festa. Bebida à vontade, a história conta que ele deu ordem para os servidores dele, que ele servia, né? Ele, do reino, que desse comida à vontade, vinho à vontade para todo o reino dele, durante 7 dias. Isso depois de 7 meses, ele mostrou tudo que ele tinha para todas as cabeças do exército, ministro, todo mundo, né? Vocês viram aqui que eu falei. Aí depois disso aí, ele pega e faz uma festa durante 7 dias, que era costume dos povos daquele tempo, né? Hoje, nós, para dar uma festa num dia, já está dando gasto, imagina, né? Mas é um rei, né? Estamos falando de um rei persa, rico, poderoso. E a história conta que depois desses 6 meses ele faz essa festa. O povo ficou 1 semana bebendo. O povo ficou 1 semana comendo de graça, né? Príncipes, todos, ricos e pobres. Isso dentro da Pérsia inteira e os medos também, a média Pérsia, para todos. A história conta foi para todos. Depois que ele faz isso, por isso que eu falo, ó, Deus me deu essa palavra agora que eu entendi.
que programa Mulheres Curadas, tá? Tem uma palavra para nós mulheres também aqui. Depois dele fazer isso aí, 7 dias de festa, ele pega aqui no capítulo 1, no verso 11, ele chama os 7 eunucos dele, aqueles que estavam do ladinho dele. Os eunucos, todo mundo sabe que o eunuco, ele era, vamos dizer assim, como fosse uma mulher. Ele era modificado o corpo dele para que ele cuidasse das meninas virgens, ficar perto das princesas, perto da rainha, que é a esposa dele, né? Para ele poder se aproximar. Então, eles não podiam ser um homem macho. Tinha que ser um eunuco, vamos dizer assim, trazendo para o nosso mundo hoje, um homem afeminado, modificado. Né? Isso que a história conta de um eunuco. Para que ele não mexesse com a rainha, com as princesas, com as virgens do rei. Né? E a história conta que ele pega e chama esses 7, aqui no capítulo 1, no verso 11, chama os 7, dá ordem para eles chamarem a rainha Vasti, que a história conta também que ela estava do outro lado do reino, porque naquela época não era que nem hoje, não, irmã, que você dorme do lado do teu marido, você, marido, dorme do lado da esposa. Não dormia do lado do outro, não, era rei e rainha, ela tinha uma parte do reinado que era dela, que ela ficava ali, ela comandava, ela tinha as amas dela, tinha as escravas dela, tinha servidores dela, né? Rainha Vasti era uma mulher poderosa também, ser a rainha, vamos dizer, a líder, né? Que ele tinha as virgens. Era um compromisso muito grande também para uma rainha. E ela fez também, a história conta bem aqui, ó, no verso 9. A história conta aqui, ó. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Então, ela também fez, do outro lado do reino, um banquete enorme, a história conta. Quando ela estava fazendo, que terminou em 7 dias, o rei Assuero terminou os 7 dias, junto com os homens e com todos os povos. A história conta que foi com todos os povos, né? A Bíblia fala assim que ele deu ordem para que esses eunucos, 7 eunucos, chamasse a rainha Oriai, Kouia, Sérbia, a rainha Vasti, e desse ordem para a rainha Vasti colocasse a coroa real, né? A coroa que ela tinha sobre a cabeça dela, porque ela era rainha, ela era uma mulher poderosa, né? Na terra. Poderosa que eu falo é na terra, como rainha. E quando ele dá essa ordem para eles, a palavra de Deus fala assim que eles queriam que eles introduzissem ela, trouxesse ela perante os príncipes, para ele mostrar para todos os povos que estavam ali reunidos, das 120 províncias, entre medos e persas. E a palavra de Deus fala que ele dá esta ordem para esta mulher, para que ela viesse até ele com a coroa real sobre a sua cabeça, para todo mundo ver que mulher linda que ele tinha, porque não é eu que estou falando, é a palavra. Aos povos a sua formosura, porque era muito formosa, era uma mulher muito linda. Eita glória, nem vou entrar nesse assunto. E a história diz que quando ele recebe Vasti recebe esta ordem para que ela colocasse a coroa real na cabeça, porque ele queria mostrar. Por quê? Porque a gente olhando a história, irmãos, parar para pensar, o homem faz uma festa. Primeiro, o homem mostra todo o palácio, toda a riqueza que ele tinha. A história conta no capítulo 1 aqui as coisas poderosas que ele tinha, as riquezas dele aqui, tá? Do palácio real e da casa real, que era onde ele estava, né? Ficava. E o palácio onde ele governava. Aí, depois de 6 meses, o homem pega e dá uma festa de 1 semana. Aí, o homem pega e chama, né? E fala assim, já mostrei o palácio, já mostrei o sofá, né? Que a história conta como é que era o sofá. Durante 7 dias, mostrou tudo. Né? A história conta aqui, ó. Por 7 dias no palácio, no jardim, palácio real, tudo, ele mostrou tudo. Ele pega e manda chamar a sua maior riqueza, que é a maior riqueza de um homem, é a sua mulher. E ele pega e fala, eu quero mostrar, quero ela com a cabeça, quero ela com a autoridade que ela tem de rainha, com a coroa real de rainha, que ela seja introduzida à minha presença. Ele chamou os 7 eunucos e falou, vai lá, Memucã, vai lá, tem o nome dos homens aqui, né? Memucã, que a Bíblia mais fala desse Memucã aqui. Deve ser dos 7 o que mais tinha intimidade com o rei, provavelmente. Ou o mais velho, ou a maior autoridade dos 7. Vai lá, Memucã, traz a minha rainha com a coroa real, dá ordem para ela, para que ela venha com a coroa real, porque eu quero honrar, eu quero mostrar quão linda que é a minha esposa. E a Bíblia Sagrada fala assim, irmãos, porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos,
pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Achei muito forte essa palavra. Por quê? A gente vê a história, né, de um homem poderoso, que o homem matava, o homem dava vida, o homem levantava o que ele queria, o homem fazia o que ele queria. Rei, né? Rei. Tem nem palavras para descrever o que é um rei na terra, né? A autoridade que um rei tem. A rainha da Inglaterra tem um que faleceu, Elizabeth. Acho que foi ano passado, né? Que faleceu, foi esse ano, início do ano. Acho que foi ano passado, final do ano. A Elizabeth, eu estudei, eu fiz um... Tem na Netflix uma série dela. Gente, a mulher ser uma rainha era um grande